Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa Esteves e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os exames laboratoriais que são exigidos para que você tome posse no cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quando você receber o tão esperado e-mail da convocação, lá vai vir uma lista e eu vou colocar aqui na descrição dos vídeos exatamente quais foram os exames que foram exigidos de mim. Tá? Porque teve uma variação e eu vou falar isso ao longo do vídeo com vocês. Todos eles têm um prazo, você não pode entregar um exame de glicemia que você fez há 2 anos, há 1 ano, enfim, a maioria são 6 meses, alguns, acho que um só é de 12 meses. O resto tem esse tempo. Por que é importante mencionar isso? Para que você consiga providenciar a tempo tais exames. Algumas pessoas não contam com plano de saúde, então quem conta 100% com o SUS, eu me recordo que nós montamos um grupo de WhatsApp e algumas pessoas compartilhavam alguns laboratórios que faziam aqueles exames cujo preço era o menor no mercado. Então, se você não tiver realmente como fazer pelo SUS, você pode buscar aí antes, né, com antecedência, fazer uma enquete dos valores para que você busque o melhor custo-benefício para a realização desses exames. Deixe para fazê-los, principalmente se você for fazer de forma particular, o mais próximo possível da nomeação. Porque pode ocorrer que vamos imaginar que você faça o exame em fevereiro de um determinado ano. E aí você vai ser convocado, nomeado em junho, no finalzinho de junho. Mas por alguma razão você vai demorar para entrar em exercício, né? E por alguma razão lá em comecinho de setembro você entra em efetivo exercício. Quando você entrar em efetivo exercício, é que toda a sua documentação sairá da comarca onde você assumiu e irá para a Diretoria Geral de Recursos Humanos. Dessa forma, quando chega lá, pode ser que algum chegue vencido, entendeu? Não tenho relato dessa situação ter ocorrido com exames, mas eu posso relatar para você que em relação aos documentos, comigo aconteceu exatamente isso. Assim que eu fui nomeada, eu providenciei todas as certidões, mas como eu demorei para entrar em efetivo exercício, quando a minha documentação foi enviada para a diretoria, eles devolveram pedindo para que eu refizesse todas as certidões, porque para eles chegou vencido. Aí, em vez da gente ficar discutindo, mas quando eu entreguei aqui, quando eu entreguei ali, enfim, é mais fácil você ter essa atenção no momento de fazer os exames. Se você vai fazer pelo SUS, se há a possibilidade na sua cidade de você ter mais ou menos uma ideia de quanto tempo demora, se você tem que marcar uma consulta, você pode tentar trabalhar dessa forma também. Agora, se você tem um plano de saúde, não se esqueça de que é necessário às vezes que você tenha um médico, que você possa contar com ele, porque ele vai ter que fazer o pedido de toda essa lista, né, para que não falte nenhum exame. Então eu não sei se você tem o hábito de ir no médico específico e ao mesmo tempo mesmo se tratando de convênio, pode ser que você tenha feito algum exame dentro do prazo no qual ele não autorize a realização de novo exame, e para que ele seja feito, a médica deva justificar. Por isso que eu falo que às vezes é bom você ter uma relação com esse médico para que ele justifique na hora de fazer o pedido. Vou dar o meu exemplo, eu estava grávida quando eu fui nomeada, então eu já estava fazendo uma série de exames por causa da gravidez, ou seja, eu tive que pedir para que a minha médica solicitasse todos esses exames e com medo da data de validade, alguns ela teve que justificar o porquê que ela estava pedindo num curto espaço de tempo para o plano de saúde. Enfim, aí são algumas dicas para que vocês não sejam pegos aí de surpresa lá na frente, tá certo? Uma outra situação aqui é que há a exigência de você levar o raio-x. Como eu estava grávida, eu não podia fazer, na verdade, nenhum médico indica que uma grávida faça raio-x, ainda mais raio-x do tórax.
Sabendo da minha nomeação, eu agendei uma consulta com a minha médica e ela fez um laudo explicando toda a situação e as razões pelas quais ela também não recomendava que eu fizesse determinado exame. Ao mesmo tempo, o tribunal menciona nessa mesma carta de convocação que se você não puder levar qualquer desses exames, você deve justificar. Então, pode ser eu, no meu caso, não podia fazer o raio-x, mas você, por alguma razão, pode ser que seja impedido de fazer algum desses exames. Nada impede você de buscar o seu médico e pedir a ele que faça esse laudo. Na verdade, você tem que pedir, tem que levar esse laudo. Então, se você, porventura, não tem plano de saúde, aí é bom que você vai pensando em como que você vai fazer, se você vai pagar uma consulta particular ou se você vai tentar agendar via SUS, já fica sabendo quanto tempo demora, enfim, para você se organizar mais ou menos aí, tá certo? Uma outra informação, para as mulheres, antigamente era pedido alguns exames específicos como o Papa Nicolau. Não foi solicitado nessa leva de convocações, com todas as outras pessoas que prestaram concurso comigo, mas às vezes aparecia um outro caso. Mas muitas pessoas já estavam com uma decisão judicial que impedia a exigência desse tipo de exame para você assumir o cargo. Então, eu não tenho essa decisão agora. Se alguém tiver, pode colocar o caminho ou a própria decisão aí nos comentários que eu adiciono na descrição do vídeo. Porque isso é importante se alguém precisar lá na frente, tá certo? Outra informação que a gente só fica sabendo na hora que vai fazer o pedido da perícia médica, se não me engano, é a seguinte: existem pessoas que têm problemas de visão, problemas graves, mais sérios. Elas devem levar um laudo do médico explicando exatamente o que elas possuem e tudo mais. Mas se você tem, vamos supor que você tem apenas uma dificuldade leve, meio grau de miopia, hipermetropia, você também deve levar. Eu não me recordo agora se a exigência é de apenas aquele papelzinho eu esqueci, tipo uma receita do médico com grau para você fazer o óculos posteriormente, ou se deve ser um laudo. Na dúvida, leve os dois. Mas enfim, a gente só fica sabendo disso porque não consta nessa relação, a gente fica sabendo disso na hora que vai fazer o pedido. E aí lá fala para você inserir quantos graus você tem e se você tem algum outro problema mais grave. E no dia, como que é a perícia propriamente dita? Nós fazemos um exame de vista lá na hora, é simples, se alguém já tirou carta, é bem próximo do que é feito, você fica distante e tem que repetir as letras que aparecem lá. E aí depois a gente leva todos os documentos para o médico. Nós não ficamos sabendo no mesmo dia se passou, se não passou, o médico fala muito pouco, ele conversa pouquíssimo. Eu me lembro que quando eu ingressei na sala, eu já queria falar que eu estava grávida, mas ele cumprimentou e perguntou dos documentos. Eu falei, olha, estão todos aqui, falta o raio-x porque eu estou grávida, tenho o laudo da médica e está tudo aqui. Aí eu, tudo bem? Aí ele, tudo bem. Mas ele não responde se tá tudo bem, não precisa entregar, ou tudo bem, problema é seu, vá fazer o raio-x. Eles são simpáticos, mas mesmo assim a gente fica assim, e agora? Tá tudo bem? Não tá tudo bem. Mas de qualquer forma, se porventura não estivesse tudo bem, sairia uma nova convocação no Diário Oficial para que eu comparecesse e levasse os exames faltantes, tá bom? Mas a gente às vezes não fica sabendo no dia. Tem gente que às vezes o médico falou, um caso ou outro acontece, mas não conte com isso, né? O pior, eu estou falando que o pior cenário é você sair de lá na dúvida e tem que realmente esperar sair o apto no Diário Oficial, que demora em torno de alguns dias. Não demora tanto quanto a nomeação, mas demora. Tá certo, pessoal? Eu espero que as dicas de hoje ajudem vocês e até o nosso próximo vídeo.